espondilite anquilosante é uma doença inflamatória que ocorre principalmente nas vértebras da coluna e nas articulações que ficam na região das nádegas, conhecidas como articulações sacroiliacas. Esta inflamação é caracterizada por dor nas costas, rigidez e desconforto crónico. Vamos falar desta patologia e do seu tratamento com o médico reumatologista Fernando Pimentel Santos, da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, que está aqui connosco. O que é, afinal, esta espondilite anquilosante? Olá, boa tarde. Bom, a espondilite anquilosante é, de facto, uma doença que faz parte de um grupo mais alargado de doenças que são denominadas as espondiloartrites. E como disse, e muito bem, o principal sintoma são realmente as dores nas costas, embora possa haver envolvimento de outras articulações, as ancas, os joelhos, os tornozelos, todas as articulações do corpo, de facto, podem ser envolvidas. Depois temos de ter a noção que, para além destas dores nas articulações, a doença pode também envolver as estruturas periarticulares, as vulgares tendinites. E uma das mais frequentes são as tendinites do tendão de Aquiles, que é aquele tendão grosso na parte de trás do pé. E aqui nos dedos agora, que todos nós e jovens devem ter muita tendinite por causa do telemóvel? Todos os locais de inserção de ligamentos podem haver inflamação e pode haver dor. Mas, de facto, como eu dizia, a tendinite aquiliana é a mais frequente, seguida de outra tendinite muito frequente, que é na planta do pé, a chamada fasciite plantar. Para além disso, esta doença pode dar origem a várias manifestações sistémicas, sobretudo envolvimento ocular. Habitualmente as pessoas que têm dores nas costas não pensam que o envolvimento do olho possa ter a ver com a doença, mas sim, se tiverem... E porquê é que tem ligação com a doença? São manifestações sistémicas que fazem parte do espectro da doença. Nós não sabemos exatamente por que razão elas acontecem, mas é frequente na evolução da doença termos este tipo de sintomatologia. Não, isso é porque chegam a essa conclusão por haver muitos casos de pessoas que no fundo têm depois essa consequência, ou é atribuído à Sem dúvida. Doença? Há de facto uma associação deste tipo de manifestação com a doença de base. Para além do olho, pode haver envolvimento da pele, com a psoríase, pode haver envolvimento intestinal, com a inflamação intestinal, conhecidas globalmente por doença de Crohn, colite ulcerosa. Mas são doenças que, para além do esqueleto, podem afetar diferentes estruturas do organismo. Porquê é que é mais frequente nos homens? É uma boa pergunta. A espondilite anquilosante, de facto, é mais frequente no homem. Está associada, tem um grande componente genético, associado a um gene que é o HLA-B27, embora as mulheres também não sejam isentas de risco, e temos muitas mulheres com envolvimento desta doença. É possível que existam aqui vários fatores de várias ordem, também de natureza hormonal, que possam condicionar esse maior envolvimento do homem. Quais são exatamente as causas desta inflamação? São genéticas, são alimentares? Hoje em dia sabemos que realmente as causas genéticas têm um enorme peso associadas a este gene que eu estava a falar, o B27, embora existam outros genes que também tenham relevância, mas existem fatores ambientais que também são importantes. Valorizamos muito hoje em dia o aspecto da flora intestinal, por exemplo. Sabemos que existe um predomínio de algumas bactérias associadas a este tipo de doença, e depois outros aspectos muito importantes têm a ver com os microtraumatismos que nós podemos sofrer ao andar, ao trabalhar, que também parecem influenciar o desenvolvimento da doença. Tem a ver também são doenças, digamos, que podem resultar do trabalho que as pessoas desenvolvem? Sem dúvida. Há alguns estudos que demonstram que pessoas que têm esta doença e que têm profissões com um caráter mais manual, portanto com mais microtraumatismos, têm uma maior progressão da doença e doenças mais graves do que pessoas que têm profissões menos manuais, portanto que não são tão sujeitos a cargas. É difícil diagnosticar? É preciso haver uma constelação de sintomas e de sinais. Não existem critérios para o diagnóstico. Nós temos critérios para classificar as doenças, mas não para o diagnóstico. Mas, na realidade, a história clínica, as queixas que as pessoas apresentam, mais o exame objetivo, mais depois as alterações que podem aparecer em termos de análises e também na imagem, na radiografia convencional, por exemplo, aparecer a sacroiliite, é muito sugestivo da doença. Quando não temos evidência radiológica, podemos também recorrer à ressonância magnética, que pode mostrar a existência de inflamação sem ainda haver deposição de osso. E como é que se trata então essa patologia? As diferentes, no fundo? Deve haver aqui alguma diferença mesmo no tratamento, não? Sem dúvida. Dependendo da forma de apresentação da doença, existem diferentes abordagens terapêuticas. De qualquer forma, os anti-inflamatórios não esteroides são as principais armas, pelo menos numa fase muito inicial. E só quando há falha de resposta com estes medicamentos, então recorremos a outros.
quando existe só um predomínio do envolvimento da coluna, recorremos logo a agentes biotecnológicos, existem vários no mercado. Quando existe envolvimento mais articular periférico, manifestações sistémicas, podemos ainda, antes destes agentes biológicos, recorrer a outros mais tradicionais, como o metotrexato ou a salazopirina. Digamos que são doenças que não têm cura, ou apenas se consegue melhorar a qualidade da vida dos pacientes? Sem dúvida, estas doenças não têm cura, mas é muito importante que se faça o diagnóstico precoce para atuarmos numa fase muito inicial da doença, evitando ou tentando evitar a sua progressão. Só desta maneira é que conseguimos que as pessoas possam ter qualidade de vida ao longo de toda a sua sobrevida e evitar também que hajam deformações típicas associadas à doença, como seja uma postura cifótica, ou seja, uma corcunda nas costas. Além dos medicamentos, mesmo para terminar, também é importante nestes casos o exercício físico? Sem dúvida, as medidas gerais onde está o exercício físico é realmente das abordagens muito relevantes ao longo de toda a doença, para tentar exatamente manter uma boa amplitude de movimentos, para manter uma boa massa muscular. E já agora convido as pessoas a consultarem o YouTube. Nós temos no YouTube vários exercícios disponíveis e sugeridos de acordo com a atividade da doença e de acordo com a repercussão funcional da doença, que os doentes podem consultar e podem praticar. Muito obrigada, Dr. Fernando Pimentel Santos. Muito obrigado. Por estar connosco.